Com a palavra, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje ocupo a tribuna para fazer um convite especial a todos os parlamentares e senadores, enfim, os congressistas que estiverem presentes, na quarta-feira, às 18 horas, para o lançamento da Frente Parlamentar pelo fortalecimento dos fundos de pensão, RPPS e Previdência Complementar aberta. Por que minha preocupação? Nós estamos vivenciando nessas últimas semanas e nesses últimos meses uma discussão profunda sobre os nossos fundos de pensão no país. Mas eu queria aqui destacar de forma toda especial a importância que esses fundos de pensão têm. É interessante que nós façamos uma fiscalização rigorosa e que os mecanismos de fiscalização e controle, eles sejam cada vez mais aperfeiçoados e, junto com esta casa, possam dar uma resposta à sociedade. Há muitos chamam aqueles que são donos, na verdade, daqueles recursos, de patrocinadores ou de assistidos, quando, na verdade, os trabalhadores, os quase 3 milhões, especialmente das estatais, são eles quem depositam a todos os meses ali a sua poupança, a sua garantia, que teria, pelo menos, ao que foi criado, a natureza do fundo, uma aposentadoria que pudesse dar o conforto necessário após tantos anos de contribuição a esse país. E isso está temerário, né? Está sendo temerário neste exato momento, porque nós estamos vivenciando aí o rombo, o déficit no cálculo atuarial destes fundos de pensão. Além dos fundos de pensão, nós temos as RPPS que estão presentes nos municípios brasileiros, estão presentes nos nossos estados, e é uma forma de alternativa ao regime geral de previdência. Além do mais, nós temos também, como em matéria hoje publicada pela Folha de São Paulo, nós temos o regime complementar aberto, que vem sendo uma alternativa de um rendimento futuro para aqueles que depositam ali a sua poupança a todos os meses, para que eles possam viver com dignidade ao final, né, também da sua carreira, ou ele possa também resgatar esse valor para fazer um outro tipo de investimento. E hoje a Folha de São Paulo vem um assunto muito interessante em que o plano permite bancar cursos sem pagar o imposto de renda. Então é a matéria da Folha de São Paulo. Previdência privada é opção com benefício fiscal para pais fazerem poupança e custearem a universidade do filho. Um pai assalariado pode fazer uma poupança usando os benefícios fiscais da Previdência privada a fim de custear a universidade do filho sem pagar o imposto de renda, tanto no momento das contribuições quanto nos resgates. Ou seja, uma forma aí, uma alternativa, como novamente aqui deixar bem claro a mola propulsora do desenvolvimento social e econômico, que é o fundo de pensão, que é a RPPS e o regime complementar aberto. Então, nós, a partir desse pressuposto, como em outros países, eu trago aqui alguns dados bastante interessantes, né? O sistema de previdência próprio complementar representa algo em torno de 20% do PIB nacional. Um cidadão e a cidadã que contribuem durante toda a sua vida e que, quando se aposentam, não esperam mais do que o seu merecido conforto. Para se ter uma ideia, a população brasileira triplicou nos últimos 50 anos, passando de 70 milhões em 60 para 190 milhões agora, já em 2010. O crescimento do número de idosos, no entanto, foi ainda maior. Em 1960, 3,3 milhões de brasileiros tinham 60 anos ou mais e representavam 4,7% da população. Em 2000, 14,5 milhões, ou seja, 8,5% dos brasileiros estavam nessa faixa etária. Na última década, o salto foi grande e em 2010 a representação passou para 18,8% da população, 20,5 milhões. Este é o momento de debater o futuro. As maiores economias do mundo possuem como sua força motriz justamente o segmento de fundos de pensão. Estudo divulgado pela consultoria Watson White, assessoria presidenciária respeitada internacionalmente,
mostrou que, ao final de 2006, os 300 maiores fundos de pensão do mundo ultrapassaram um patamar de 10 trilhões de patrimônio líquido. A maior concentração está nos Estados Unidos, 43%, seguido do Japão, 15%, Reino Unido, 7%, Holanda, 6% e Canadá, 5%. Nos Estados Unidos, os maiores fundos de pensão de empregados, somados aos 35 grandes fundos de pensão setoriais, já possuem o controle de praticamente todas as 1.000 maiores empresas industriais. E o Brasil possui o maior sistema de previdência complementar da América Latina, em um dos 10 maiores do mundo em termos absolutos. O setor consolidou-se no país como um grande investidor. As 371 entidades fechadas são responsáveis por 165 bilhões de dólares de investimentos, o que coloca o país no 8º lugar no ranking mundial dos que tem maior volume de recursos administrados pelos fundos de pensão. Estes fundos investem nos principais setores de economia: energia elétrica, siderúrgica, telecomunicações, petroquímica, indústria de alimentos, produção de aviões e mineração. São 131 bilhões investidos diretamente no capital social das empresas, contribuição inestimável ao desenvolvimento econômico nacional. Então, portanto, eu gostaria de convidar, nesta quarta-feira, no dia 17 de junho, às 18 horas, no Salão Nobre desta Casa, em solenidade de lançamento à Frente Parlamentar pelo Fortalecimento dos Fundos de Pensão, RPPS e Regime Complementar Aberto. Então, eu, como jovem, nós temos que discutir o fortalecimento de tudo que venha a poder produzir efeitos duradouros e futuros. Nós temos que ter uma discussão perene e não pontual. Então, como é que um assunto tão importante, que significa desenvolvimento social e econômico do nosso país, corre à margem das discussões na Câmara? Então, nós não podemos deixar só aos órgãos de fiscalização e controle, só a cargo também de outros órgãos do Executivo, para estarem aí nessa esteira e lado a lado de todas essas entidades, fazerem com que nós tenhamos avanços. Aqui na Casa de Leis, nós vamos ter que propor modernização da própria legislação, nós temos que propor maior rigor na fiscalização. Se fala em CPI, nós temos que continuar o combate à corrupção, mas paralelo a isso nós temos que ter um modelo muito eficaz para que nós possamos trazer para cá alternativas e soluções para implementarmos em relação ao conceito básico de poupança, de fomento para todas essas áreas. Então, convido a todos os parlamentares para que estejam presentes nessa quarta-feira, às 18 horas, no Salão Nobre, aqui do lado do plenário, para participar do lançamento da Frente Parlamentar. Então, conto com o apoio de todos os nobres colegas parlamentares e gostaria, senhor presidente, também que fosse registrado nos meios de comunicação desta Casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.